emoção é forte. Eu sabia que quando o pastor falava com muito temor e tremor, era tremor de verdade não, pastor. Eu achava que você estava brincando. Mas graças a Deus, é Deus que preparou, é Deus que cuida e é Deus que operará também. Amém. Não sou eu. Eu sou do tamanho do cisto que vocês estão vendo aí. Mas Deus é maior do que todos nós aqui. E Ele será glorificado aqui hoje. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias, de pé mesmo, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Gostaria de a Deus eu já agradeci, mas já agradecer aos pastores que ouviram a voz do Senhor e pelo Espírito Santo prepararam esse dia aqui. Agradeço ao pastor, à pastora e a toda a família dos pastores. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem encontrou, diz amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, eu gostaria de falar sobre a pessoa que está falando esse versículo aqui, que é Jesus Cristo. E nesse versículo, ele está deixando bem claro para a gente: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmão, gostaria de tentar me explicar um pouco nessa palavra, ao que vencer. Quem será aquele que pode vencer? Quando Jesus traz essa palavra a João, através da revelação, ao que vencer quer dizer que é aqueles que vão superar as tribulações dessa terra. Aquele que vencer é aquele que não vai deixar Satanás fazer o que bem entender aqui nessa terra. Amém? Irmãos, pode sentar, por favor. Amém. Glória a Deus. Quem pode ser vencedor, irmãos, aqui, por si próprio? Eu, sinceramente, ninguém pode ser vencedor por si próprio, porque nós habitamos num corpo carnal, com natureza pecaminosa. Ninguém pode vencer por si só as tentações, as tribulações deste mundo. A tendência, para ser mais direto, a tendência, se fosse olhar para o lado da carne, é todo mundo, vamos desculpar a palavra, ir para o inferno. Que é isso que o diabo quer fazer também. A tendência já é essa, o diabo ainda quer te puxar, como é que faz? Então, eu gostaria o Senhor colocou no meu coração a palavra e me preparou para ministrar essa palavra. Que eu tenho certeza que, assim como diz a palavra do Senhor, que a palavra não volta vazia. Ela vai tocar alguém aqui hoje. Amém? Aleluia. Se não tocar ninguém aqui, vai tocar eu. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo, eu coloquei um nome para figurar Jesus Cristo. Ele é a fonte, a única fonte verdadeira, a qual podemos encontrar a vida. Então Jesus Cristo, ele é a única fonte verdadeira a qual podemos encontrar a vida. Quem pode repetir isso comigo? Amém. Jesus Cristo. Levanta a mão, irmãos. Ele é a única fonte. Ele é a única fonte a qual podemos encontrar a vida. E o tema dessa mensagem, o Senhor colocou no meu coração, que seria o verdadeiro combustível da vida. Amém. O verdadeiro combustível da vida. Mas eu estou falando sobre fonte agora. Jesus Cristo, irmãos, se fosse para eu tentar da minha cabeça descrever Jesus, eu não daria conta, porque é indescritível. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, o fim. Não tem como você definir Jesus, é isso e pronto. Não tem como, irmãos. Seria talvez até hipocrisia ou pecado você tentar descrever Jesus. Mas procurando na palavra do Senhor, eu achei alguma coisa que o Senhor me permite descrevê-lo. E o Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de falar para os irmãos que Ele é o pão
Ninguém pode matar a sua fome. Só Jesus Cristo pode matar a sua Aleluia. fome. Jesus Cristo ele é também a fonte de água viva, que pode matar a sua sede. Só para quem tem sede, irmãos. Não é querer saciar, não. É matar mesmo. Quem tem sede de Espírito. Jesus Cristo, ele é a luz, irmãos. A luz que pode iluminar os nossos caminhos. Jesus Cristo, ele é a porta da salvação. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele é a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira, Aleluia. a qual devemos estar o tempo todo ligados nessa videira. Quando fala videira verdadeira, não sei se os irmãos entendem, é semelhante àquilo que Paulo deixou escrito, que Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, os membros do corpo estão ligados à cabeça. E nada se faz os membros sem a cabeça mandar. Assim devemos ser nós, irmãos. Nada devemos fazer sem Jesus mandar, sem Jesus autorizar. Porque senão estaremos sujeitos a cair nas mãos do inimigo. Por isso que a palavra do Senhor diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Se você não segue a cabeça, que é o Cristo, você está desobedecendo. Você não está obedecendo a palavra do Senhor. E aí é nisso aí que o diabo procura para operar e tentar tomar os irmãos da mão de Cristo. Mas, quando eu leio os evangelhos, eu estudando e tentando me organizar para ministrar essa palavra que o Senhor colocou, eu tentei separar 3 coisas que Jesus sempre faz. Tem muito mais coisas, mas eu separei 3 coisas para estar falando aqui hoje. Jesus Cristo, Ele dá, Jesus Cristo ele ressuscita, e Jesus Cristo também ele constrói ou edifica. Quando eu falo essas palavras, esses verbos, essas ações, dar, ressuscitar e construir, eu me lembro daquilo que ele citou em João 10,10, que o faz ser diferente do ladrão. Quem lembra? João 10,10. Ladrão veio não para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, enquanto o ladrão tenta te roubar, nos roubar, Jesus está aí para dar. Amém? Enquanto o ladrão tenta matar, Jesus ele ressuscita. Enquanto o ladrão tenta destruir, Jesus ele constrói. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Na Jesus. verdade, ele reconstrói também, mas Jesus ele constrói, porque aquilo que construir não é inimigo que possa destruir. Amém? Então você tem que procurar as coisas que Deus pode construir na sua vida. E se for o caso, Jesus também vai reconstruir na sua vida. Basta clamar, irmãos. Quando o diabo tenta roubar a sua fé, por exemplo, Jesus hoje ele te devolve a fé que você perdeu, irmãos. Não perca a esperança em Cristo. Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de dizer, eu tenho ousadia em Cristo. Todo mundo aqui, irmãos, que talvez se encontrar com a fé abalada, talvez está frio, está morto espiritual, Jesus Cristo ele pode te ressuscitar aqui hoje. Só para quem crê, irmãos, tem que crer. Tem que crer em Cristo. Aqueles que talvez o inimigo tenha tentado destruir sua vida, não sei de qual forma ou através de qual área, Jesus Cristo ele pode reconstruir hoje. Amém. Conforme Neemias, na história de Neemias, ele pode levantar, reerguer as muralhas aqui hoje da sua vida. Basta você crer, basta você buscar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo, não tinha citado, ele também é o bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o bom pastor. Além do pão, da água, da luz para os caminhos, da porta para a salvação, ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira, ele é o bom pastor. Aleluia. Só ele, irmão, só ele. E é através da sua morte na cruz que nós, as suas ovelhas, podemos alcançar, conforme diz, vou falar assim, a segunda terra prometida, a segunda Canaã, que é a Nova Jerusalém, desculpa. Através da morte de Jesus na cruz, irmãos, que podemos ser salvos. Conforme, gostaria de pedir aos irmãos um pouco de paciência, porque até então não tenho muito hábito, mas conforme eu disse, não sou eu, é o Espírito Santo que fala com vocês. Amém, aleluia. Glória a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias em Isaías,
no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Aleluia, Jesus. Isaías 53, capítulo 12, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Bom, que diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, gostaria de levar os irmãos a entender o que Jesus fez e continua fazendo pela gente. Esse versículo aqui, conforme Isaías profetizou, o que ia acontecer, e aconteceu. Jesus Cristo na cruz, irmãos, por mim, por você. Tudo isso para que Ele venha ser o nosso Redentor, para que possamos um dia entrar, encontrar salvação e entrar lá no céu. Vocês já se deram conta do valor que temos que dar nisso? O valor da morte de Jesus Cristo na cruz. Eu, estudando um pouco, os judeus, antes de Jesus Cristo vir, acho que talvez até hoje, se não me engano, eles sacrificavam cordeiros para que os pecados deles fossem perdoados. E eu estudei, tentei fazer um resumo para eu entender isso, que for para explicar é muito tempo. O sacerdote matava o cordeiro em cima de um pilar, assim, tinha as escadas para subir, lá em cima sacrificava o cordeiro, e aquele povo, tudo embaixo, vestido de branco, ficava lá debaixo, de cabeça baixa, talvez orando, não sei, mas o sacerdote sacrificava o cordeiro, e isso acontecia na Páscoa, ou seja, sexta-feira santa, bem na época que Jesus foi sacrificado. E ele pegava o sangue do cordeiro, molhava em, não sei, alguma coisa, vamos falar uma esponja, não sei, e fazia assim. Onde o sangue caiu, nas vestes brancas, é aquele que seria considerado que o pecado foi perdoado. Irmãos, antigamente, vamos falar assim, para você ter se perdoado pelos seus pecados, você tinha que parecer com uma veste branca, ainda tinha que dar a sorte do sanguinho cair no você, irmão. Naquele meio, não era 10 pessoas que iam lá, não, era multidões que iam lá. E aqueles que não tinham sangue colocado, derramado na veste? Como é que eles se sentiam? Agora hoje não, irmãos. Conforme a palavra do Senhor nos diz, foi por todos nós, foi por mim, por você. Não é só os judeus mais, somos nós também, os gentios, conforme diz a palavra. Aleluia. Temos que dar valor nisso, irmãos, tentar buscar cada vez mais do Senhor o valor na palavra, o valor da palavra, o valor da morte de Jesus Cristo. E a ressurreição também é claro, mas estou falando da morte. Aleluia. E ainda nesse versículo, ele intercedeu pelos transgressores. Lucas 23, 34 diz assim: Pai, lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Irmãos, o Senhor foi crucificado e ainda tem força para... Certeza que eu já queria ter entregado o Espírito há muito tempo, porque quem aguenta 2 pregão, um em cada pulso, nos pés, e mais coroa de espinho, conforme eu aprendi essa semana, 72 espinhos na cabeça, irmão, sangue escorrendo, ainda fala: Pai, perdoa-lhes os pecados, não sabem o que fazem. Irmão, se fosse você, o que você falaria? Não, responde não. Tenho certeza que é isso mesmo que você falaria, irmão. De palavrão para lá. Mandava o cara não sei aonde e por aí vai. Agora, você já pensou, irmãos, o valor que nós temos que dar? O ladrão na cruz, ao lado de Jesus, arrependeu, ainda subiu para o céu, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Ainda foi salvo ainda, irmão. Olha o poder que Jesus tem para fazer em nossas vidas. Aleluia. E não esquecendo, irmãos, que essa profecia de Isaías 53:12 foi cerca de 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer.
700 anos. 700 anos foi profetizado, 700 anos se passaram, Jesus nasceu, mais ou menos 33 depois, aconteceu o que Isaías tinha profetizado. Irmãos, eu gostaria de falar aos irmãos neste momento a importância de estar sempre lendo a palavra do Senhor. Essa palavra aqui, a Bíblia. Não só vir às igrejas escutar, mas buscar lá na sua casa, buscar um pouco da palavra do Senhor por si mesmo. Porque muitas das vezes a pessoa é tão acostumada a ser servida que só vai no restaurante, não quer fazer comida em casa, pastor. Só vai no restaurante, só vem aqui. Tem que vir mesmo, mas você tem que também, como se diz, você se alimenta em casa e sobremesa é aqui, irmão. Amém. Talvez tem pessoas que não estão entendendo isso que eu estou falando, mas aqueles que estão sendo tocados é você mesmo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. 700 anos atrás, 700 antes de Cristo, e eu entendo que Judas, ele não, acho que ele era muito bem informado das Escrituras, pastor. Isaías falou que o Cordeiro, o Filho de Deus, seria traído por 30 moedas de prata. Irmãos, eu acho que, vamos pôr um lugar, se fosse eu, Judas, na hora que eu estivesse negociando com o sacerdote lá, peraí, mas está escrito lá em Isaías que não, vou pedir ao menos 40 ou 20 para diferenciar, porque senão eu estou sendo um traidor. Mas nem isso, irmão, nem isso ele não pensou. Só que ele também não entendeu o que Jesus Cristo veio fazer na terra, porque ele tomou a decisão errada. A palavra do Senhor diz que quando ele traiu Jesus, combinou o preço, 30 ciclos, 30 moedas de prata, foi lá, entregou Jesus, traiu com um beijo, e depois, quando viu que Jesus estava sendo judiado, coitado, justo, ele andou do lado, aí o coração pesou, mas o que eu fiz? Eu traí meu Senhor, voltou lá no chefão, no sacerdote, falou, sacerdote, estou arrependido, traí sangue inocente, vim cá devolver o dinheiro, solta ele. O sacerdote falou, sabe o que para ele? Em outras palavras, problema seu, mandem ser vai ler a escritura da próxima vez. Não tem troca não. Judas, coração cheio de, não sei, de vontade de voltar ao tempo, o reloginho assim, ó, saiu, foi suicidar. Suicidou, pendurou o pescoço na corda, e ó, com certeza aquele que suicida, eu entendo que vai para o inferno. Tomou a decisão errada, irmão. Judas poderia, conforme a palavra que Jesus ensinava para eles o tempo todo, poderia ter feito o que Jesus estava ensinando para eles. Arrependido. Judas poderia ter se arrependido. Quem sabe Judas, se ele não tivesse se arrependido, corrido lá, fazia o que Pedro não fez, porque Pedro ficou escondido quando Jesus estava sendo levado, mas chegava lá, não estou nem com o povo falar que eu sou discípulo dele, não. Se quiser me matar também, agora pode matar, porque eu estou entregando ele para a morte. Então, eu chegava lá, Jesus, estou arrependido, entendi tudo que o Senhor quis dizer, mas eu estou arrependido, Jesus. Me perdoa. Irmãos, eu tenho certeza, Jesus ia falar para ele, Judas, perdoados são os teus pecados. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Perdoados são os teus pecados. Esquenta não, é só eu que era para morrer aqui mesmo. Você não precisa morrer não. Mas ele ainda se suicidou, não ganhou a salvação. E nós, irmãos, quantas vezes por causa de decisão errada, por falta de, quem sabe eu diria, ou melhor, por excesso de orgulho, ao invés de nós nos entregarmos aos pés do Senhor, Deus, o que eu faço? Não sei mais o que fazer. Senhor Jesus, muitas pessoas no nosso meio, não sei se encontra alguém assim, aqui assim, estão falando, para que eu nasci? Senhor, por que não me leva logo? Mas não, irmãos, se você está falando isso, ou se você está fazendo alguma coisa semelhante, você tem um Jesus que está de braços abertos. Aleluia. Braços abertos, pronto para estender a mão e falar, estão perdoados os teus pecados. Amém, aleluias. Quando Zaqueu se arrependeu pelos seus pecados, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. E é isso que Jesus quer falar para você, irmãos. Hoje haverá salvação na sua casa. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não é o patrão que está lá de cara fechada assim. É sim,
aqueles que já conhecem a palavra do Senhor e não obedecem, a palavra é bem clara, antes não tivesse conhecido. Mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem, mesmo vindo na igreja já tem 10 anos, mas às vezes não conhece a palavra. Porque conhecer a palavra não é só ouvir, é quando você conhece, irmãos, com o coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E semelhante a esses 700 anos que foi profetizado, muitas pessoas talvez nem se lembravam mais que isso aconteceria. É claro, muitos acreditou em Jesus, mas muitos também não creram que ele foi o Messias que estava nas Escrituras. Mas assim como 700 anos atrás, antes de Cristo, foi profetizado isso, eu gostaria de dizer aos irmãos que 90 anos, cerca de 90 anos depois de Jesus Cristo, um discípulo chamado João resolveu, ou melhor, Jesus Cristo resolveu, escolheu ele. Aliás, que ele só era o único que restava também, mas ele escolheu ele para ser arrebatado ao céu, receber a revelação, que é o Apocalipse, e mandar o escriba, não sei se foi o escriba ou se foi ele que escreveu, mas registrar o Apocalipse. Irmãos, algumas coisas já aconteceu, mas a besta ainda não veio, ou quem sabe veio, mas não se manifestou, falso profeta ainda não, os dragões ainda não, a igreja não foi arrebatada ainda, não houve os 1000 anos de paz na terra, aleluia. Ainda não houve a guerra do Armagedon, ainda não houve o julgamento do trono branco. Quero dizer que ainda há tempo, irmãos, de você hoje tomar uma decisão. Quem sabe, deixa o Senhor tocar seu coração. Glória a Deus. Seja quebrantado por Jesus hoje. Amém, Jesus. Quem sabe hoje você não pode chegar em casa, aleluia. Você não pode chegar em casa e dizer, o marido, o irmão, não sei quem, filho, hoje eu gostei, não por mim, irmãos, eu sou pequeno, glória a Deus, Deus tem que ser exaltado, mas hoje o Senhor tocou no meu coração e eu resolvi, vou seguir a Jesus. Eu não sei como é que segue a Jesus, mas o pregador lá, um menino lá falou que se arrepende, confessa o Senhor e ele mais ele fará. Aleluias. Glória a Deus. Em 90 anos, irmãos, depois de Jesus somente, a igreja não foi arrebatada, nós temos tempo ainda, irmãos. Talvez tem pessoas dentro da igreja mesmo, já conhecem a palavra, sabe do arrebatamento, mas está esperando e não está. Está esperando e não está ao mesmo tempo. Como assim? Está esperando e está? Está esperando, mas não está se preparando. Porque o Senhor disse que ele vem igual o ladrão vem meia-noite, nem bate na porta. Quando vê, já chegou e já levou quem tinha que levar e o resto ficou. Amém, aleluia. Então eu creio, irmãos, não sei se é minha imaginação fértil, vai ser mais ou menos assim. Vai estar todo mundo, por exemplo, cada um na sua casa. Você dorme. Aleluia. Vocês não, vou pôr outro que vai dormir, porque vocês vão ter sido arrebatados. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Joãozinho está dormindo. E no outro dia de manhã cedinho, ao invés de passar os programas de começo, de hábito na televisão, está lá o jornal. Pessoas sumiram de toda parte do mundo. O que aconteceu? Alguns dizem que é o Jesus Cristo que rebatou a igreja. Outros dizem que vão estudar o caso. Outros acham que foi o ET de Varginha. Quem será? Irmãos, e aqueles que ficou, a vida continua. Mas já não vai mais ser arrebatado. Arrebatamento é uma vez só. Vai ter que passar pela tribulação. Tribulação não é o capeta lá na sua casa, desculpa a palavra, mas é o capeta lá na sua casa te tentando, não. A tribulação é algum líder, conforme a palavra nos ensina em Apocalipse, religioso, forte religiosamente e politicamente ao mesmo tempo, que vai implantar as leis no nosso mundo e começar a obrigar a gente a fazer o que a gente não quer, que vai contra a palavra de Cristo. Isso, penso eu, vai ser a tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tribulação severa. Quem sabe, a partir dos 3 anos e meio da tribulação severa, que vai sair a lei, quem não pôr o chip agora não come, quem não pôr o chip não tem mais dinheiro. E vai ser assim, irmãos, não vai ser aquele negócio, o anticristo aí, te assustando aí. Não, irmãos, não é assim. Vai ser uma coisa natural. Então hoje nós temos tempo ainda de pensar um pouco nos caminhos que nós estamos andando. Conforme eu disse, ele é a luz para o seu caminho.
Se você quiser Aleluias. escolher Jesus hoje, Ele pode tornar tudo que era trevas em luz. Aleluias. Começando por aqui. Tudo que é rapina e lixo Ele vai tirar. Aleluias. Depois Glória a Ele vai Deus. encher seu coração dele. Amém? Glória Para que a você Deus. possa ser luz no meio das trevas e começar a andar. Onde você vai passando, vai clareando. Onde você vai Aleluias. passando, vai clareando. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, recapitulando, desculpa a demora. Foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si de muitos os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluias. Irmãos, tenho uma notícia para você. Ele não só intercedeu, continua intercedendo. Aleluias. Conforme nos diz a palavra do Senhor, conforme nos ensina Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, não precisa abrir, que diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Aleluias. O escritor desconhecido aos Hebreus nos ensina também, para confirmar mais ainda, Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Aleluia, Senhor. Irmãos, não sei se vocês entenderam. Jesus Cristo está vivendo, está lá no céu, subiu ao céu, ressuscitou, apareceu para o discípulo, ficou 40 dias na terra dando um rolé, subiu ao céu, o corpo dele está lá do lado do Pai, a destra, voltou para o seu lugar. Aleluias. E agora Ele intercede por mim, intercede por você. Glória a Deus. Irmãos, Aleluias. eu gostaria de, aleluias, vou tentar me expressar da melhor forma. Queria que os irmãos entendessem a importância da sua intimidade com Deus. A importância de você tentar buscar cada dia mais intimidade. Deus, Ele não é seu patrão, Ele não é seu chefe, Ele é seu amigo, Ele é seu pai. Não é Aleluias. o pai cachaceiro que vai para o bar, não. É o pai que cuida bem do filho. Conforme Jesus é o bom pastor, Ele é o bom pai. Aleluias. Ele tem poder, irmão, para te, vamos falar assim, educar conforme um bom pai educaria. Aleluias, glória a Deus. Talvez, irmãos, todos nós gostamos de receber oração aqui na frente dos ministros do Senhor. E conforme a fé dos irmãos, Deus opera. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos, se você tiver sua intimidade própria com Deus, irmãos, muito mais Ele fará pela sua vida. Porque Deus, Ele olha pela fé, Ele olha seu coração, você está aqui na fé que Deus pode fazer alguma coisa por você. Mas você está esperando, vamos falar assim, você busca de Deus a sua casa e vem cá no pastor ver se Deus respondeu. Deus pode responder, irmão. É lógico que o pastor, a pastora, a missionária, enfim, todos os ministros são de Deus, estão aí para dar uma palavra para os irmãos, para passar uma orientação de Deus para os irmãos, mas Deus pode também falar diretamente com você. Aleluia. Se você tiver intimidade com Ele. Intimidade. Verdade, Pai. Quando eu falo intimidade com Deus, eu automaticamente, papum, santidade. Aleluia. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Verdade, Pai. Quer ver a Deus, irmãos? Quer sonhar com Deus? Quer ser espiritual? Santidade. Aleluias. Eu gostaria de dizer aos irmãos, somente por enquanto, que santidade, glória a Deus, santidade, eu tenho liberdade para falar, irmãos, que o Espírito Santo me autoriza. Santidade não é você se castrar não, viu, irmão? Tem muito irmão que deixa de vir na igreja aceitar o Senhor porque pensa que tem que parar com as suas atividades. Tem que parar mesmo, tem que casar, consertar a vida com o Senhor e depois continuar, irmãos. Você não pode pôr empecilho no seu chamado com o Senhor por causa de pensamentos de homem. Você tem que entender que o Senhor Ele ordena uma coisa. Se você obedecer, irmãos, está tudo tranquilo, somente obedecer. Amém. Não deixa de vir ao Senhor, porque se o Senhor te chamar, você deixar de vir a Ele por causa de qualquer coisa, de qualquer área, dinheiro, vou nem citar, qualquer coisa, Ele te chamando, você não vir, Ele vai te puxando devagarzinho. Quanto mais mais demorar, mais Ele vai forçando para puxar. Igual o pai. Ah, você vai vir? Não, vou dar uma orelha aqui. Já atrás.
Aí puxão de orelha dói, irmãos. Tive que tomar uns. Tive que tomar uns para poder vir. Glória a Deus. Então, irmãos, a importância de você ter uma intimidade com Deus. Jesus Cristo está aí para te ensinar. E para a gente ter essa intimidade com Deus, irmãos, o que precisa, conforme diz? Santidade. Santidade. Aleluia. E para você ter santidade, irmãos, para você ter santidade, você precisa do, conforme é o tema da mensagem, do verdadeiro combustível da vida. Porque sem esse combustível, você nunca tem força para buscar essa santidade e automaticamente buscar Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu começo a pregação agora. Gostaria de pedir os irmãos para colocar de pé. A pregação é curta. Glória a Deus. E aí vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Assim, no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Aleluia. Solta aí, irmãos. Podem se sentar. Aleluia. Vai ser rápido, irmãos. Porque Deus é tão simples. Quem sou eu para complicar as coisas? Aleluia. Aleluias. Irmãos, o Evangelho de João, ele começou escrevendo esse Evangelho, nos apresentando Jesus Cristo como o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo quer dizer a palavra de Deus. E um verbo também, na gramática, verbo quer dizer uma ação. Então quer dizer, eu entendo que Jesus Cristo, ele é a ação personificada de Deus. Ele é a palavra de Deus em pessoa. Vamos falar assim. Aleluia. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus em pessoa. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 nos declara que, aleluia, que nos últimos dias Deus nos falou através de seu Filho. Aleluia. Então, Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Quer perguntar para Deus alguma coisa? Vá lá em Jesus Cristo lá, vê se ele não tem nada para te falar. Se não tiver, aí pode perguntar. Porque ele já é a resposta para tudo, irmãos. É a revelação viva, a palavra de Deus. E glória a Deus, aleluia. Efésios 3, versículo 10, nos ensina que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Colossenses 2, versículo 8 ao 9, diz que também ele é a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, enquanto, por exemplo, quando algum homem, uma pessoa libera uma palavra para você, talvez você consegue saber o que está passando na mente ou no coração dela, através daquela palavra. Liberou a palavra, você sabe falar se ela está triste, se ela está alegre, se está contente, se está desanimada. Você sabe falar enfim, você sabe discernir talvez o que está passando na cabeça ou no coração dela. E Jesus Cristo é a revelação da natureza de Deus, irmãos. Através de Jesus, você sabe como é Deus. Por isso que Jesus falava, quer conhecer ao Pai? Aqui. É isso que Jesus falava aos discípulos. Certa vez ainda um discípulo, não sei quem que era, até falou assim, resumindo, Jesus, para facilitar, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou, mas eu tenho andado com você o tempo todo, você não está vendo? Amém. Jesus falou isso para o discípulo dele.
Verdade. Eles eram, parece, meio passa quatro. Depois Jesus enviou o Espírito Santo, que eles ficou mais pertinho, mas até então eles eram... Então, irmãos, glória a Deus. Assim como as palavras do homem revelam o seu coração e a mente, Cristo, que é o Verbo, revela o coração e a mente de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu gostaria de vos apresentar 3 características, não são todas, mas 3 características de Jesus Cristo como a palavra de Deus. Primeira característica, irmãos, é o relacionamento de Jesus e o Pai. Aleluia. O relacionamento de Jesus e o Pai. Irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Por favor, se os irmãos puderem abrir. Livro de Colossenses. Abram e depois não fechem. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Antes de Tessalonicenses, depois de Filipenses. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Aleluias. Bom, vou começar do 13, aleluias, que diz assim: Ele nos tirou, Ele, Jesus Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, aleluias, glória a Deus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus. Irmãos, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Está pertinho aí. Reafirmando o último, Paulo reafirmou o último versículo que acabamos de ler. Capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, aqueles que não entendiam, talvez, Jesus Cristo, o Pai é o mesmo, duas pessoas, como é que funciona? Jesus Cristo e o Pai são o mesmo. Um Deus só, duas pessoas diferentes. Aleluias. Segunda característica de Jesus Cristo como a palavra de Deus, como o verbo, é o relacionamento entre Jesus e o mundo. Conforme Hebreus capítulo 1, não precisa abrir, nos diz que foi por intermédio de Cristo que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. Foi por intermédio de Cristo, irmãos, que Deus Pai criou o mundo. Certa vez alguém perguntou: mas se a serpente tentou a Eva e que eles caíram em pecado, então Deus não sabia? Sabia, irmãos. Sabia. Como que eu sei? Sabia. Mas Jesus Cristo existia antes que criasse o mundo. Jesus Cristo é a salvação das nossas almas. Aleluia. Então Deus já sabia. Aleluia. Não tinha como preocupar. Glória a Deus. Amém. Deus já sabia que Jesus seria necessário para a remissão dos nossos pecados, dos seus pecados e dos meus pecados. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. É verdade. Que teve essa Aleluia. brilhante ideia. Aleluia. E terceira característica, irmão, de Jesus Cristo como verbo é o relacionamento entre o verbo e a humanidade, conforme diz no capítulo 1 de João, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Irmãos,
que o Verbo se fez carne. Quando Deus resolveu enviar Cristo, na verdade Ele estava se enviando, irmãos. Deus Pai ficou lá, mas eles sendo dois em um, Ele também estava indo junto automaticamente. É o mesmo Espírito, vamos falar assim. Então, Deus, Jesus Cristo, Deus, vamos falar Deus, quando esteve aqui na terra, Ele veio para passar por tudo que nós passamos, sofrimentos, dores. Veio para ver como é que funcionava, porque, conforme diz, como se diz, Deus tentou pregar a palavra de Deus, dele para o seu povo, o povo não entendeu. O povo não entendeu o que Deus estava querendo. Começaram a trocar as palavras, começaram a jogar fora. Deus teve que profetizar na boca de Isaías a salvação para eles, porque senão não subiriam para o céu. E ainda assim Jesus veio, tudo aconteceu conforme as Escrituras, e muitos ainda não aceitaram, irmãos. Não reconheceram Jesus Cristo como Filho, o único Redentor. Aleluia, Jesus. Irmãos, Cristo deixou o céu e veio morar aqui com nós. Já pensou? Deixar o céu e vir morar aqui com nós, passar pelas aflições. Ele veio dar o exemplo, irmão. Só isso. O povo não entendeu através dos profetas. Isaías, ele é considerado profeta messiânico. Aleluia. E Isaías capítulo 6, versículo 12, se eu não me engano, o Senhor conversando com Isaías, e o Senhor disse: Isaías, a quem enviarei? E o profeta disse: envia-me a mim, estou pronto aqui, pode me mandar, vou ser seu profeta. Irmãos, ele sendo profeta messiânico, eu acho que Deus estava conversando, sim, estava conversando com ele, mas simbologicamente estava conversando com Jesus Cristo. Eu imagino Deus lá no céu, Jesus à direita, o Cristo à direita, Deus olhando ninguém entendeu nada que ele veio pregar, todo mundo fora da palavra de Deus, todo mundo desrespeitando, desobedecendo ao Senhor. E Deus falou: e agora? Que profeta enviarei? Quem enviarei? Aí Jesus: pode deixar que dessa vez eu vou. Pode deixar que agora eu vou mostrar para eles como é que tem que fazer. E Jesus veio, irmãos. E Deus vai ter misericórdia de deixar relatado o que ele fez. 4 evangelhos, foi um não, 4. Deve ter mais alguns que não estão aqui dentro. Mas relatou 4 evangelhos. Hoje você tem como, irmãos, mudar de vida. Estou falando de dinheiro não, estou falando de primeiro o seu interior. Porque, Aleluia. Não sabe o que estava falando aqui? O Espírito Santo estava falando na boca da senhora. Aleluia. A vida não é material. Sim, podemos viver com abundância na visão de material? Podemos. Mas Deus não tem intenção de te abençoar materialmente antes de você conhecer a verdade, antes de você conhecer o caminho, antes de você conhecer a Ele, irmãos. Ter seu encontro íntimo com Deus. Aleluia. Você pode até ser bem próspero, porque até então, eu costumo dizer que você quer ficar rico, você não precisa de Deus não, irmão. Você não precisa de Deus não. Vai trabalhar e estudar, você vai ficar rico, tem certeza. Certeza absoluta. Se você não tiver sido chamado por Deus. Porque se Deus tiver te chamado, irmão, você não faz o que você quer não. Você não obedecer, o tapete puxa, leva uns tombinhos, Senhor. Desculpa lá, Senhor. Estou reto aqui. E é assim, irmãos. Obediência. Talvez, quem sabe, irmãos, você ainda não foi chamado, mas hoje, ouvindo essa palavra, Deus está tocando seu coração. Que você possa estar receptivo, irmão. Jesus, ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele em sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Só Ele, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, enquanto Deus, vou resumir isso aqui. Deus, aleluia. Enquanto na época de Moisés, Deus estava sempre por cima do povo. Era como se fosse, eu lembro, vendo aqui esse filme, sempre aparece aquelas montanhas, aquele céu. A impressão que Deus é a imensidão do céu, o céu todo, a impressão. Até então, quando a voz do Senhor, o povo escuta a voz do Senhor, é um trovão. Então,
Deus andava por cima, irmãos. E Deus, Ele quando tirou o povo do Egito, foi Ele que abriu o mar para o povo passar. Aleluia. Glória a Deus. Porque se Deus te chamar a passar de algum lugar, irmãos, Ele vai te dar pelos caminhos certos. Você não vai andar por caminhos a qual Deus não queira. Glória a Deus. Quem quer sair da escravidão do Egito? Glória a Deus. Aleluia. Deus hoje te dá a oportunidade de você sair, não basta clamar. É esse mesmo Deus, irmãos, que no caminho que Deus tirou eles da escravidão, prometendo a terra prometida, encaminhando eles em direção à terra prometida. E nesse caminho, normal, é lógico, todo mundo tem fome. Vou fazer cair maná do céu. Aleluias. Deus fez cair maná do céu. Glória a Deus. Eu não consegui, não tive tempo de pesquisar sobre isso, mas o maná é como se fosse vamos falar assim, isso é coisa minha, irmãos, não está escrito na Bíblia não. Tem o que é certo. Vamos falar um algodão assim, ó. Tipo um algodão, não era nada pesado, senão caía na cabeça do povo, mas era tipo um algodão. Aleluia. Vamos falar assim, o irmão está entendendo? Amém. E aquilo ali inventou o povo, irmãos. O povo, igual a gente é mesmo, o povo fica insatisfeito. Não, só algodão não dá não, manda carne também. Olha, Deus, o povo está pedindo carne agora, quer mistura, arroz e feijão não dá não. Está pedindo mistura. Deus foi lá, tá bom, vou mandar. Mandou carne para o povo, irmão. Durante a noite, é Deus que guiava o povo com a tocha de fogo, irmãos, em cima do povo. A gente fala o fogo, vamos falar uma chama de fogo. O povo vinha em direção à chama de fogo, era o caminho certo. Ei, se você não for para a direção onde Jesus Cristo está indo, você vai estar sempre andando no caminho errado. Sempre, irmãos. Durante o dia era uma nuvem que ficava sobre eles. Moisés, vai para onde a nuvem está. Nuvem. Irmãos, hoje Jesus Cristo ele é a nossa nuvem, tem que seguir. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. E glória a Deus, aleluias. Eu notei que isso aí está escrito em Êxodo 40, versículo 36 e 38. Aleluias. Agora, irmãos, já no Novo Testamento, Evangelho, precisamente dito. Evangelho, não vi muita história sem falar que Deus usou o profeta e falou. Por quê? Porque o profeta, que é o próprio Deus, estava lá do lado deles. Jesus Cristo, Aleluia. como eu expliquei, sendo a palavra de Deus, estava lá do lado deles, irmãos. Deus estava lá. Muitos rejeitaram, quase todos, todo mundo rejeitou. Deus vive lá do ladinho deles. Sou o pão, sou a água, sou a luz, sou o bom pastor e o povo. Esse aí veio da Galileia. Da Galileia pode sair profeta? Rejeitaram, irmãos. Rejeitaram. Esse é o filho do João, do José e da Maria. Aleluia. Rejeitaram. Então Jesus Cristo estava do lado do povo, conforme diz a palavra do Senhor. E o verbo se fez carne, irmãos. Irmãos, Cristo se fez carne, Cristo sendo Jesus, Cristo sendo Deus, Deus sendo Cristo, sendo dois em um só, Deus se fez carne. Aleluia. E habitou aqui na terra conosco. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, eu lendo essa passagem, explicando isso, que Deus andava por cima do povo, no Novo Testamento, Jesus esteve ao lado do povo. Eu aprendo que, olha só para vocês verem, irmãos, tanto que Deus é maravilhoso, tanto que Jesus era Deus e Deus era Jesus. Enquanto glória a Deus, aleluia. Deus alimentou o seu povo com maná e carne. O que Jesus fez? Sou o pão vivo. Alimento também, sou o pão vivo. Enquanto Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, o que Jesus disse? Sou o caminho, a verdade, a vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha só, enquanto Deus mandou Moisés bater na rocha para beber água, sabe o que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, a água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso é precioso demais. Glória a Deus. Aleluia. Isso é... Quando
eu ouço isso, irmãos, glória a Deus, eu fico maravilhado assim, quanto que Deus na época de Moisés, no Antigo Testamento, é o mesmo Deus. Veio na terra, a mesma coisa, só que sendo a palavra viva. É Ele só que pessoa, a palavra viva. E agora, irmãos, eu não estou vendo Jesus aqui não, com meus olhos carnais. E agora, onde é que Deus mora? No nosso Onde é que coração. Deus está? Faz assim, irmão. Todo mundo, por favor. Coração. Deus está aqui, irmãos. É por isso que tem gente que não dá conta, fala que Deus não existe, porque não sabe nem encontrar Deus dentro dele, irmãos. Tem uns que vai tentar encontrar Deus dentro dele, encontra o egocentrismo, que é aquele que fica se adorando. Se não tiver igual ele quer, Deus não está bom. Deus está aqui dentro, irmãos. Ou melhor, Ele procura também muitos corações para limpar e morar dentro. Aleluia. Através do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, esse é o verdadeiro combustível da vida. Glória a Deus, Agora, eu aleluia. dizer para os irmãos, aleluia. Você pediu os irmãos se colocar de pé. Já vou encerrar. Irmãos, entenda as palavras que eu vou dizer. Não há bebida, não há cigarro, não há festa que vai substituir a alegria de ter o Espírito Santo no peito. Conforme eu já contei aqui um dia, certa vez eu estava na obra, um italiano abriu os braços e disse: eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu estou cheio. Irmãos, brasileiro, nunca vi fazer isso. Nunca vi. Pelo contrário, se esconde, tem vergonha de mostrar que Deus está aqui dentro. Está cheio em casa, na rua não consegue. Na rua, perto dos amigos. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que querem. Vamos fazer uma oração aqui agora. O grupo de louvor está convidado. Nós estamos louvando. Se o irmão Ivan quiser comparecer, aleluias. Irmãos, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, aleluias. Fechem seus olhos. Aleluias. Se você sente no coração, irmãos, peça perdão para Deus hoje. Por favor, irmãos, levanta as mãos assim, ó. Se você sentir a vontade, não faça nada sem querer, aleluia. Fala: Deus, não consigo, Senhor, talvez entender. Senhor Jesus, sou fraco, sou pequeno. Glórias a Deus. Senhor, minha sabedoria não consegue, talvez, entender, meu Pai. Meu conhecimento talvez não consegue enxergar, mas eu creio que o Senhor pode, Deus, tocar meu coração aqui hoje. Eu creio que o Senhor pode, Senhor, lavar meu coração de todo pecado, toda iniquidade, aleluia. Senhor, que o Senhor possa limpar teus filhos aqui hoje, papai, perdoando-lhes de todo pecado, perdoando a cada um que está nas suas iniquidades. Que o Senhor possa neste momento, Deus, curar todo o mal, curar todas as feridas, aleluias. Que o Senhor possa neste momento, Senhor, varrer a casa dos teus filhos, onde estiver sujeira, venha sair em nome de Jesus. Todo mal que tenta impedir de conhecer a verdade, venha sair agora em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que o Senhor possa neste momento, ó Pai,
Esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem que o tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta as mãos, irmãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Irmãos, já vou estar passando a palavra, pastor, aleluias. Mas hoje eu gostaria de perguntar aos irmãos, quem sabe você conseguiu encontrar, enxergar Deus aqui hoje. Quem sabe você nunca confessou o Senhor diante dos homens, conforme a palavra diz ser necessário. Você deseja fazer isso aqui hoje, irmãos? Glória a Deus. Tem alguém? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, talvez tenha alguém que se afastou dos caminhos de Deus. Existem muitas pessoas batizadas, já está batizado até no Espírito Santo, mas saiu dos caminhos do Senhor por um motivo ou outro, seja contendas dentro da igreja, ou seja algum outro motivo. Mas hoje se quer retomar a sua caminhada com Cristo. Se tem alguém nesses dois casos, o pastor vai estar orando por você aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você se sente constrangido. Após o término do culto, você pode procurar o pastor. Ele vai estar orando por você. Amém? Amém. Glória a Deus. Você vai se livrar da morte. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a nossa irmã Marlene, lá de Antuérpia, ela me entregou um passaporte de uma pessoa que foi assaltada, foi roubada. Amém? E eles encontraram o passaporte dela. O nome dela é Ângela, é lá de Trindade, no interiorzinho de Goiânia. E se alguém conhecer, amém? Vai estar, por favor, a Marlene pega aqui, vai estar com essa senhora que está vindo pegar. Depois, se você quiser olhar a foto para ver se você conhece, amém? Está com a nossa irmã Marlene, amém? Igreja do nosso Senhor, põe a mão no teu coração. Olha para mim um minuto. A oração, ela liberta. Independente de qual área a pessoa esteja presa, a oração liberta. Ou seja, de enfermidade, de bebida, de cigarro, de enfim, a oração liberta. Tiago capítulo 5, Jesus disse assim, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos.